psicólogo. Então a gente realmente precisa de um treinamento para psicólogos cis lidarem com as pessoas, com os problemas que eles nem têm conhecimento de fato, né? Não tem como ter, Não, ter esse porque a maioria conhecimento. das vezes também chega uma hora que o paciente ele já superou a parte da transição, ele já entendeu que ele é uma pessoa trans, ele já tá bem com isso. E o terapeuta cis continua batendo na tecla. Aí ele chega e fala assim, pô, eu terminei com a minha namorada. Mas não é porque você é trans? Ai, não, ai, cara, ai. eu quero falar da outra área. Já sabe? Eu quero foi. sair disso. O gênero já foi. Isso, exatamente. E o psicólogo continua batendo na tecla. Então, esse também é um dos motivos que faz com que a pessoa busque outro terapeuta. É isso, e é o que eu te disse, né? Do constante estudo sobre isso. A gente tem descoberto que a sexualidade e a questão do gênero é uma parada que é muito maior do que a gente imagina, né? Sim. Então, se a gente ficar nessa questão de homem, mulher, caixinha, a gente vai ficar completamente limitado. A gente pode não ajudar as pessoas enquanto profissionais da saúde e tal. Não, né? Até, na verdade, há 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu fiz uma palestra com a UFMSA Brasil, na UEMS, e foi para profissionais da área da saúde, né? Era sobre saúde mental, população LGBT. O que teve de gente, eu acho que passou de 700 pessoas ao vivo lá. Sim, fisioterapeuta, nutricionista, médico, tudo. Falando assim, a gente não tem isso na faculdade, a gente precisa Olha que doideira. saber como atender, porque eles não sabem nem como chegar e falar com a pessoa. Como tratar, como né? tratar. Pronomes, e aí, assim, tinha essas gente coisas. perguntando, como que eu posso fazer pra ser mais amigável, pra poder abrir as portas pra esse paciente? Falei, no seu consultório, tem uma ficha com nome social? Boa. Não. No seu consultório, tem um banheiro que atende a qualquer pessoa ou ele é separado por gênero? Então, assim, tem que ter toda uma preparação pra essa população, entende? Desde a estrutura, e não só né? nos psicólogos, mas na área da saúde em geral, porque infelizmente ocorre essa evasão do sistema de saúde. Não só por pessoas, né, trans, mas por pessoas LGBT. Sim. Porque às vezes a mulher chega no ginecologista, uma mulher cis, lésbica, e a primeira pergunta dele é: quantos parceiros você se relacionou? Ela já fica acanhada, já constrangida, né? Então, assim, a gente tem essa gama de pessoas saindo do sistema de saúde e adoecendo mais. Por quê? Porque não tem um acolhimento necessário dentro dessa área. Então é algo muito necessário que a gente vem vendo essa necessidade e está tentando organizar junto com outros profissionais também que têm essa afinidade, que procuram por fora, né? Porque infelizmente é algo que você tem que procurar por fora, porque na faculdade não tem. Então algumas pessoas se identificam e vão procurando, vão crescendo profissionalmente nessa área. A gente está tentando montar um curso ou algo que possa melhorar para todo mundo. Boa. Perfeito. Isso é excelente, porque, por exemplo, mas agora eu quero ir para um outro. Porque a gente fala de gênero e muita gente fica muito confusa, assim, as pessoas que são cis e que são héteros, que estão completamente longe do universo LGBT, ficam confusas quando encontram uma pessoa trans, e aí às vezes essa pessoa trans é bi. Ou essa pessoa trans é gay. Aí ela fala assim, mas calma aí, cara. Era mulher, já começa assim, né? Era mulher, virou homem pra pegar homem, por que já não continua mulher? Né? E aí existe toda essa confusão na cabeça. Vocês dois são héteros? Eu sou. Eu sou bi. Ah, você é bi, entendi. E aí existe toda essa questão. Peraí, como assim? Era homem, virou mulher, e aí vira essa confusão. Então, vamos explicar pra galera, porque a gente tem um público aqui que é hétero na Rádio Jara, que às vezes nem conhece essas terminologias aí. E é o seguinte, pessoal. Gênero é uma coisa, né? Homem e mulher, ou às vezes nenhum dos dois, ou às vezes os dois ao mesmo tempo. Existem pessoas não binárias que não se identificam com o gênero. Existem pessoas que se identificam com os dois, enfim, é uma gama enorme, né, de possibilidades. Agora, a sexualidade, ela não tá atrelada ao seu gênero, né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa trans, eu nasci com um genital feminino, entre aspas, né? Eu nasci com uma vagina, acabo fazendo a transição para me tornar esse homem trans, mas eu posso, às vezes, gostar de homem, né? Sim. Então, isso pode acontecer. Então, às vezes, as pessoas ficam completamente confusas, como, por exemplo, vamos supor, o Tami, né? Tami Miranda, vamos supor que ele gostasse de homens. Fala, mas calma aí. Era uma mulher tão bonita, depois por que não... Complicado isso, né? Como é que você lida com isso, João, por exemplo? Você é mais didático, tem gente que já perde a paciência. Então, eu procuro sempre aproveitar toda oportunidade pra estar explicando. Boa. Porque assim, eu aprendi a diferenciar o que é ignorância, realmente, assim, ignorância no sentido de ser... homofobia ou transfobia, de não ser quero uma nem pessoa saber, que não quer né? saber, certo. E que pergunta coisas ou que insinua coisas pra machucar. Às vezes pergunta da querendo pessoa tirar sarro. da pessoa que realmente não sabe e que só quer entender porque ela nunca teve contato com verdade, isso. existe uma diferença mesmo. Então né? tem uma diferença gritante. Então se a pessoa chega, né, com uma dúvida realmente sincera e ela quer saber pra ela poder
lidar melhor com pessoas LGBT, eu respondo numa boa. Tranquilo. Né? O que a gente costuma dizer, até tem um biscoitinho, né? Da sexualidade, que fala que sexualidade é com quem você se relaciona. Exato. E gênero, ou né, como você se identifica, é algo pessoal. Então essa é a diferença. Não importa com quem você se relaciona quando se diz sobre gênero. Então a gente costuma aproveitar as oportunidades. A Luara até explica mais que eu, porque as pessoas eu acho que se sentem um pouco até mais à vontade de chegar e perguntar pra ela. Primeiro eu pergunto pra ela, a hora que vê a abertura e vê que tá tudo bem, chega pra conversar comigo. Faz eu acho sentido. que também o pessoal tem um medo de ser preconceituoso. Verdade. Ou de ser invasivo. Então às Acabar vezes as pessoas, magoando, né? Às vezes as pessoas chegam pra perguntar pra ela, né? E ela também ela é um pouco mais firme em alguns posicionamentos. Então se a pessoa chega falando, tipo, um comentário maldoso, ela já dá aquela cortada e a pessoa já sabe, tipo, beleza. Aquela patada mesmo, né? Eu já sou muito bonzinho, eu acho. A pessoa chega até sendo maldosa, eu fico assim, então, como que eu vou explicar pra essa pessoa? Firme é o jeito dele falar, mas ela é mais ignorante, né? Mas então, e aí eu quero perguntar pra você, Laura, assim, a sua sexualidade, você sendo uma pessoa bissexual, assim, você descobriu quando isso? Foi na adolescência, foi na infância, já na vida adulta? Como que aconteceu isso? Na verdade, desde os meus 14 anos de idade, eu sempre fui bissexual. Só que eu nunca assumi pra família. Minha família é extremamente preconceituosa. Extremamente. Até mesmo que meu pai faz 5 anos que não fala comigo. Por conta disso? Se ele passar do meu lado na rua, ele finge que não me conhece. Caramba! Por conta de eu ter assumido. Eu fui casada durante 8 anos com o pai dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Guilherme e a Manuela, a coisa mais linda do mundo. E fui casada há 8 anos por causa disso. Porque eu precisava fazer a vontade do meu pai, eu precisava... E, de certa forma, no começo, quando uma menina se descobre bissexual, no começo ela já acha que é putaria da parte dela, né? Entendeu? O que tá acontecendo? Por que eu tô gostando dos dois? Coisa que tá acontecendo comigo? Alguma coisa tá errada. E aí, depois que vai vendo, que vai entendendo as coisas. Depois que eu terminei com o pai das crianças, eu só me envolvi com mulheres. Até eu começar a me envolver com o João. Faz sentido. Aí casei. Mas aí, Laura, eu queria te perguntar assim, porque a gente percebe que no próprio movimento LGBT, o B, ele é bastante invisibilizado, assim, né? Sim. E não só... Eu mesmo, quando eu trabalhava num call center, e aí eu via que algumas meninas, elas não se relacionavam com homens bi. Não se relacionavam, falavam que não queriam de jeito nenhum, que não existia a mínima possibilidade de elas se descobrisse que o homem era bi, não queria de jeito nenhum. Você percebe que existe uma certa resistência? Por que as pessoas são tão preconceituosas com as pessoas bis? Acham que é confusão, que é essa questão da promiscuidade? Por que isso acontece? Igual, existe um ditadozinho aí, público aí, e eu costumo falar que é bem ruim. Mas eu falo assim, você é bi, você é bi, biscate. Sabe, essas coisas. Gente, qual é o problema? Nós gostamos de pessoas. É verdade. Nós gostamos de pessoas. Mas a nova geração vem forte, né? A partir, assim, eu acho que depois, o pessoal que já tem hoje, né, 14, 15, 16, até os 18, já é uma geração nova que já vem desconstruída e que já sabe que a sexualidade é algo fluido e que tá tudo bem. Agora, na nossa geração pra frente, né, assim, no sentido de mais velhos, é uma galera que tem essa problemática. Uma resistência, né? De falar assim, você não é hétero o suficiente pra andar com os héteros, e você não é gay o suficiente pra andar com os gays. Então, isso é muita doideira, né? Infelizmente, a comunidade LGBTQIA+, dentro da comunidade, existe o maior número de preconceitos. Eles mesmos, entre si, com certeza, têm preconceito. Então, eles não são unidos. Infelizmente, a comunidade LGBTQIA+, não se une. Sim. Tem grupos e grupos que tentam fazer uma militância, que tentam fazer essa união. Mas na hora que busca o apoio da comunidade, a comunidade não aparece. Não aparece. Aí não tem força, né? E pro sistema isso é algo muito bom, né? Com certeza. Quanto mais desunido a comunidade LGBT for, melhor, porque aí ela não consegue se organizar nem politicamente, ela não consegue reivindicar questões que ela precisaria. Hoje, todas as leis que nós temos ativas no país quanto à questão LGBT foram dadas pelo STF. Ou seja, primeiro tiram nossos direitos, aí alguém vai lá e começa a brigar para tê-los de volta, e o STF tem que intervir e devolver esses direitos. Então é algo muito prejudicial. Em vez da gente ter
pessoas construindo leis a nosso favor, pra gente poder ter uma questão de igualdade mesmo. Ninguém quer nada a mais. Total. A gente não quer esmola, a gente quer poder viver em paz, quer poder ter uma qualidade de vida, quer poder ter acesso ao sistema de saúde, quer poder estar nas escolas, porque a gente também tem essa questão de evasão escolar. Exato. Né? Então é uma realidade assim que as pessoas não entendem e que a própria população LGBT não se une para reivindicar. Exatamente. E quanto mais gente fazendo isso, melhor para o sistema, porque Boa. ele não precisa se movimentar, ele não precisa mudar, ele não precisa ter essa inserção. Para eles, quanto menos gente organizada, melhor. É verdade. É massa de manobra. É verdade. Olha, a gente vai conversar mais sobre essa questão daqui a pouquinho, sobre essa questão política, de união mesmo da classe. Agora a gente vai bater aqui algumas musiquinhas pra gente curtir um pouquinho. Eu volto já já, gente. Eu sou Yuri Tavares, eu tô aqui com o João, estou aqui com Luara. E esse é o programa Os Fora da Curva, hein? Vamos continuando. Pessoal, eu sou Yuri Tavares e estamos aqui novamente com os Fora da Curva. Eu tô aqui com o João, estou aqui com Luara, esses ícones que estão sentados aqui na minha frente. Estou lisonjeado, gente. Muito obrigado por terem comparecido, por terem vindo. Gente, eu queria que a gente começasse a conversar sobre essa questão mais política, assim, né? Porque a gente percebe que existe muita luta do movimento LGBT acontecendo, muita gente na linha de frente, só que a gente percebe que tem muita gente atrás só curtindo e não pegando essa luta pra si, desfrutando desses grandes privilégios que o movimento acaba trazendo. As pessoas trans, por exemplo, estão sempre na frente nessa batalha, nessa luta, porque são as pessoas que mais sofrem a violência de fato, né? Então, como é que a gente pode fazer pra unir essas pessoas? Porque a gente seria muito mais forte, o nosso movimento teria muito mais força se essas pessoas que estão ali atrás, curtindo lá na The Week e essas coisas assim, sabe? Viessem pra luta de fato e entendessem que esse movimento contempla elas. O que dá pra gente fazer? Como que a gente pode chamar essas pessoas? Se tem a ver com consciência, o que tem a ver? Vamos ver. Vamos lá, vamos conversar. Bom, na hora que se fala de política já, os jovens de hoje em dia, aqueles que não são militantes já repetem. Né? Falar de política é difícil. Igual, por exemplo, o João, ele é coordenador regional do Centro-Oeste pelo PDT Diversidade. Uhum. Então, ele é um representante. E ele vê a dificuldade que é pra juntar essa comunidade, pra fazer alguma coisa, algum evento, algum projeto de lei, pra poder entrar com uma militância em si. Não é só balançar bandeira. Total. Não é só ficar indo em passeata. É também se unir pra tentar montar alguma visão, algum projeto, pra levar até a Câmara, pra poder conversar com quem está abraçando a causa LGBTQIA+, dentro do nosso, vamos pôr, dentro da nossa cidade, Campo Grande, nosso estado, Mato Grosso do Sul. É difícil, o povo é desunido. Não adianta. Conservadorismo. Né? Ainda Então, tem a isso. primeira etapa é realmente a conscientização. É falar com quem a gente conhece, é sensibilizar, é mostrar a importância, é mostrar como os outros lugares estão organizados, como eles estão conseguindo avançar dentro da questão de lei, como estão conseguindo avançar dentro dos projetos, para tentar fazer essa articulação de unir, né? Independente de partido, independente de sigla dentro do meio LGBT. Verdade. Tem que ser uma união geral para que a gente consiga realmente avançar nesse quesito. Porque, por exemplo, hoje na nossa Câmara nós temos uma mulher eleita. Isso representa muita coisa dentro da cidade. Então, assim, de 29 vereadores, nós temos uma mulher. Uhum. Por quê? Desses 29 vereadores, quantos são negros? Desses 29 vereadores, quantos são LGBT? Quantos são pessoas com necessidades especiais? Então, assim, é uma falta de organização que está favorecendo o sistema. Exato. Que continua perpetuando homens brancos, cis, hétero, dentro dos cargos de poder. Uhum. Que continua fazendo com que homens brancos, cis, hétero façam leis sobre mulheres. É verdade. Que vetem leis, por exemplo, né? Que a gente acabou de ver, né? Exatamente. Sobre mulheres. Então, como que tantos homens estão ditando regras sobre corpos que não são como os deles? Que não são. Porque se a gente tivesse uma pessoa trans lá no meio, se a gente tivesse uma mulher lá no meio, com certeza as coisas seriam diferentes. Exatamente. Né? Então a gente precisa de mais mulheres, mais pessoas LGBT, Isso mais que negros. eu fico pensando também, né? Nesse sistema onde os homens brancos aí estão sempre no poder, até que ponto essas pessoas que não são os homens brancos héteros, cis, se sentem encorajados a entrar nessa luta, sabe assim? Porque eu mesmo, assim, eu sou artista, eu sou ator, a minha política eu faço através da arte, né? Eu tento fazer a minha militância através da arte, assim, então... Que é muito conscientizadora. Total. Sim. Inclusive, tem até uma fala que eu
costumo falar, vocês conhecem aquele reality show RuPaul's Drag Race? Né? Que tem drag queens e tal, então a maioria são homens gays que fazem a arte drag e tal. E aí uma vez num episódio, eles chamaram uma deputada pra ser jurada e tal, né? E aí eles falaram, olha, deputada, muito obrigado pelo trabalho que você tem feito, assim, sobre os imigrantes e tal, acolhendo os imigrantes. Eu mesmo sou um imigrante, uma das drag queens falou. E aí ela falou assim, é o seguinte, o que eu faço lá é representar a voz de vocês. A política acontece quando vocês artistas vêm aqui, vocês drag queens, e torcem o que é gênero. Vocês são homens cis, vocês botam um batom, uma peruca, e nem por isso vocês são mulheres. Vocês estão girando essa questão de gênero, distorcendo essa parada, que na verdade nem é verdade, assim, sabe? Gênero é uma parada... Né? Questionando. Então, assim, o artista, ele vem pra fazer o público pensar. E a política acontece nesse momento, né? E aí, quando o político, aquela pessoa que foi escolhida pra representar, vem pra organizar o que o povo tá pensando, né? Eu falei, é verdade. Muita parte da política vem através dos artistas, né? Sim. E aí, durante uma parte da minha vida, eu falei, cara, às vezes eu vejo que não tem gente me representando, sabe? Eu voto nas pessoas que eu quero que me representem e essas pessoas não chegam lá, ou não representam, sabe? Ou do nada mudam de ideia, e aí eu fico... Poxa, eu vou ter que ir pra lá, só que daí eu fico, gente, mas não, a minha política... Então, sabe, existe uma questão de... eu não me sinto confortável de estar nesse ambiente. Eu sinto que lá eu vou ser trucidado, eu vou perder alguns valores, sabe? Como que a gente pode fazer para que essas pessoas venham de fato, né? Pra militância, pra política de fato, né? Então, hoje tem toda uma construção por bastidores, né? Que a gente pode dizer. Que são pessoas que estão negociando esses projetos de lei, né, que estão negociando junto ao STF, por exemplo, como eu falei, são organizações, são as instituições. Não é só no meio legislativo que a gente consegue estar representado, né? Sim. Mas seria muito bom, porque como eu falei, hoje a gente só consegue esses direitos através do STF. Total. Então a gente perde direitos para depois tê-los de volta. Se a gente tivesse alguém no legislativo, a gente conseguiria já equiparar de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Sim. Com certeza seria muito difícil, como você falou, vai ter que ser uma pessoa que tenha um posicionamento firme, que tenha uma questão ética muito forte. Por quê? Porque ela vai estar cercada por pessoas cis hétero. Nossa! Então, assim, vai ter que ter toda uma articulação, uma pessoa que seja comunicativa, que consiga fazer com que as pessoas entendam as demandas. É verdade. Porque, às vezes, até mesmo esses políticos que estão lá, a grande maioria pode ser que não tenha interesse no assunto, mas que hora que vê a real questão, como isso influencia na população, pode querer mudar. É verdade. E pode querer votar a favor de leis que são, né, a favor da comunidade LGBT. É verdade. Então, assim, às vezes, por exemplo, quando teve a questão da pobreza menstrual, né, eu fui até a Câmara, né, me chamaram, eu fui pra falar sobre homens trans que menstruam. Sim. Então, assim, a grande maioria votou a favor dessa lei, mesmo sendo homens cis, hétero. Por quê? Porque eles entenderam a real necessidade, porque foi mostrado de forma didática, com números, como isso influencia, a questão da educação, que isso não é algo só de mulheres, que existem homens trans no meio. Então, assim, pensa que tem alguns vereadores lá que eu acho que foi a primeira vez que ouviram falar de homens trans. Verdade. Né? Caramba, isso é Então, muito assim, doideira. Dá pra ver pelas caras. Né? Então, assim, eles ficam muito confusos. Confuso, engrenagem Porque tem girando. um cara sentado no meio de uma mesa com um monte de mulher falando sobre menstruação. Verdade. Porque já tem todo um tabu. A sexualidade é um tabu, o gênero é um tabu. Então a gente tem que trabalhar primeiro na conscientização, né? Segundo, na questão da educação, porque a conscientização perpassa pela educação. Total. E pra gente poder também manter pessoas LGBT dentro da escola, que é algo que não vem acontecendo. Exato. Se a gente tem essa discussão sobre gênero dentro da escola, a Luara tá terminando pedagogia, pode falar até melhor que eu, a gente consegue fazer com que essas pessoas se perpetuem nesse lugar, consigam formação acadêmica, consigam melhor poder aquisitivo e consigam subir degraus dentro dessas questões de opressão do sistema. Então eu acho que é algo por aí. Só que hoje, com os políticos que nós temos, que infelizmente a grande maioria é conservadora, não quer que seja discutido questão de gênero, não quer que seja discutido sobre machismo, quer que continue tudo como está, porque é confortável pra eles. É cômodo pra eles, né? Então, assim, por que ele vai querer uma mulher ditando sobre regras de mulher no corpos, né? Corpos femininos, se ele pode decidir pela mulher e pode podar direitos dela e pode controlá-la de certa forma. Então, é tudo uma questão de construção, assim, que a gente vem fazendo de diversas formas. Os artistas podem ajudar. Acho que a pandemia mostrou também bastante a importância da educação, a importância da cultura, como tudo que não foi valorizado nos outros anos
é tão essencial pra vida humana. O contato, Exato. a questão da saúde mental, que também tá muito, né, deteriorada diante da pandemia. Foi mostrando tudo que a gente rejeitou por tantos anos, como é importante. Vindo à tona do nada, né? Exatamente. Eu queria conversar com vocês também a respeito, agora que a gente entrou nessa questão dos artistas e tal. Eu sou comediante, eu faço comédia de stand-up, né? Por que você acha que existem poucas pessoas, por exemplo, fazendo comédia? Pessoas trans, por exemplo, pessoas LGBT mesmo, fazendo comédia de stand-up. Se a gente parar pra ver comédia de stand-up, a gente tem, sei lá, Júnior Chicó, que é um homem gay cis. A gente tem Igor Guimarães, que é um homem gay cis. A gente tem a Babu, que é uma mulher lésbica, né? Fazendo. Mas aí são poucos. Se a gente olhar pro cenário como um todo, todos os héteros, os homens e mulheres que fazem. Mulheres ainda são poucas na comédia, Sim. né? Mas se a gente olhar por que isso acontece? Porque eu acho que chegou um momento da nossa história, assim, que a gente começa a perceber que as pessoas olham e falam assim, cara, eu cansei de ser a piada, assim. Eu quero fazer a Isso. piada também. A gente percebe, por exemplo, a Pequena Lô, que é uma mulher com deficiência, fazendo um Maravilhosa. sucesso maravilhoso. Ela faz piada com a própria deficiência. Se ela fala assim, bom, se aquele cara faz piada com a minha deficiência, eu também sei fazer e ainda vou ganhar dinheiro em cima, né? Então, por que vocês acham que a gente tem poucas pessoas trans ou LGBTs nesse meio da comédia? Por causa disso mesmo, por exemplo, até da época da escola. Faz desde a sentido. época os bullings, as piadinhas, com o povo. Agora tá falando povo preto, né? Não é povo negro, com o povo preto, com as crianças. Eu, como pedagoga, é uma parte que me repele um pouco da pedagogia, assim. Entendi. Porque, por exemplo, se a gente tá numa escola e a gente vê, por exemplo, meninos querendo participar de balé, meninos mais afeminados querendo levar uma boneca no dia do brinquedo, você vê o pai e a mãe da criança repelir ela. Você não vai fazer balé, não é coisa de menino. Você não vai levar uma boneca. Não deixa meu filho brincar de boneca com essa menina, sabe? E a gente não pode falar nada. A coordenação da escola proíbe os professores de falar qualquer coisa que seja. Nós não podemos abrir a boca pra falar nada. Nada, não. Eles param E completamente. eu, como militante nessa área, eu fico emputecida. Eu Já saio. fica se coçando, já nem... Ui! Eu me Mas afasto das escolas. É onde eu tô querendo mudar minha faculdade Exato. Eu vou até contar uma história pra vocês. Uma vez eu trabalhava não vou nem falar o nome, mas é um colégio, um colégio bilíngue aí de Campo Grande. Aí eu dava aula pras crianças do segundo aninho até o nono ano, né? Uhum. E aí no oitavo ano tinha uma menina, a gente ia fazer uma peça Romeu e Julieta em inglês, né? Porque a escola é bilíngue e tal, não sei o quê. E aí não tinha muitos alunos, então uma menina precisou fazer o Romeu. Beleza. Só que a gente percebe que essa menina, ela já é um pouco masculina, assim, né? Sim. E aí, só que ela é belíssima. E aí ela chegou, cortou o cabelo curtinho, a mãe falou que odiou. E aí você já percebe que existe uma família que tá, sabe, que tem uns problemas, assim. E aí até quando chegou no dia da apresentação, ela já tinha decorado o texto, já tava tudo. Ela dançava uma valsa com a Julieta, lindíssimo. Ela chegou e falou assim, Mr. Yuri, que eles me chamavam de Mr. Yuri. Em inglês. Mr. Yuri, os meus pais não vêm. Aí eu falei, poxa, mas por quê? Não, porque eles descobriram que eu vou ser o Romeu e aí eles falaram que não querem assistir. E aí eu falei, não, mas isso acontece mesmo, você sabe como as pessoas são, assim, né? Isso Olha acontece. o trauma psicológico na cabeça dessa Eu não pessoa. sabia o que falar, porque na época eu tinha 19 anos também, sabe? Na época que eu dava aula. E aí eu, na minha família, sempre fui aceito, então isso pra mim é quase que um choque, assim. E aí eu falei, não, mas pode ficar, você tá sendo talentosíssimo, você tá incrível nessa peça, se eles não vão ver, eles estão perdendo, sabe? Eu não sabia o que falar. E eu fiz 2 anos de artes cênicas, né? Então eu não peguei uma parte da pedagogia mesmo, eu não sabia o que... Então você percebe que essa pessoa vai perdendo toda a infância, a adolescência dela, tudo que podia viver. É muito complicado. Aí vem a depressão, aí vem a bulimia, a anorexia, vem hoje em dia... As disforias. As disforias, os cortes, e depois os pais não entendem, por que o meu filho é assim? tem Eu uma dou de vida tudo tão pra essa boa. criança. Eu dou de tudo pra essa criança, por que essa criança é problemática desse jeito? Caramba. Eu acho que é essa a questão. Absurdo. Eu vejo até por mim mesmo, né? Que eu posso falar por mim, no caso. Estar nos holofotes foi algo que eu demorei um certo tempo pra entender. Faz sentido. Porque, primeiro, eu demorei pra me aceitar, pra entender o meu corpo, pra entender... Porque antes eu tinha aquela visão, né, de, entre aspas, estou no corpo errado. Entendi. Que é uma questão que é colocada na nossa cabeça desde pequeno. É verdade. Que é sobre o não lugar, que a gente até chegou a comentar antes. Então, assim, tem uma fila de meninos e uma fila de meninas na escola. Eu queria ir pra fila dos meninos, mas eu não podia.
E eu sabia que eu não me enquadrava na fila das meninas. Então, assim, você sempre fica vendo que você não pertence. Exato. Você não pertence. Chega na questão do trabalho, você não pertence. Chega na escola, você não pertence. Chegam vários momentos que você não pertence. E que quando você está no holofote, as pessoas te olham e não é pra algo positivo. Faz sentido. É sempre a pessoa que é diferente, que é apontada, que é motivo de chacota. Entendi. Então, assim, isso faz com que a pessoa LGBT, ela seja um pouco mais retraída, ou ela, às vezes ela só quer assim, pô, eu quero estar no meu trabalho, ganhando minha vida, quietinha aqui no meu canto, Tranquilo, acabou. Não quero estar na frente, porque estar na frente é motivo de ser alvo. Entendi, e faz todo sentido. É por isso que, então, realmente a gente não tem tantos comediantes, assim, da LGBTs, Porque né? vai ser mais difícil pra essa pessoa. E, às vezes, assim, eu acho que também tem essa questão, como a gente falou no começo. No começo, eu não queria ser o psicólogo trans que atendia pessoas trans. Entendi. Às vezes, essa pessoa não quer ser o comediante gay que vai fazer piada sobre gays. Total. Porque ela tem essa dificuldade e esse medo de ficar só nisso. Como nós temos pessoas trans que são atrizes, né, atores, Sim. e que tem medo de só fazer papéis de pessoas trans. Aí é complicado. Então, assim, é um medo e um receio de ficar só nessa caixa, de às vezes ser, né, tipo, só o comediante. Entendi. De ser só o motivo da piada, como você falou. Então eu acho que é esse o problema. Que querem enquadrar a gente em caixas que a gente não percebe, a gente vai sendo tolhido. Isso é até algo que eu falo. Eu, como uma pessoa que teve apoio da família, né, que tem o apoio, que tem minha própria família hoje, que me apoia, que Luara, se alguém chegar e falar ela perto, né, dela, é capaz de É murro. de dar um tapa. Tira o Ele socão. é meu marido, você é louco? Boa. Entendeu? Já causei briga, hein? Ixi, Então, assim... sou bafão. Então, eu tô num lugar de privilégio dentro dessa comunidade, que infelizmente não tem o apoio da família, Sim. não tem um estudo porque precisa sair, porque precisa ganhar a vida e não vai poder estudar. Então tem todos esses pormenores que fazem com que essa pessoa ela fique mais acanhada, com que ela tenha essas questões próprias, com que ela tenha esse problema com o próprio corpo, às vezes, né? Porque a gente vê aí, dentro do movimento de gays, por exemplo, até tem os gays padrãozinho que são, você é feio, É afeminado, você é não quero. Então tem todas essas questões de padrões que a gente às vezes fica repetindo. Como diz até Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Então, até dentro do movimento de homens trans. Ai, gente, ele é maravilhoso falando, né? Tinham grupos. Falar isso pra todo mundo escutar. Vai lá, elogia ele, vamos lá. Ele é muito gato falando, gente. Tá casado, viu? Tinham grupos de homens trans que eu fazia parte, que eu comecei a ver que tinha um machismo tóxico dentro, enraizado. Porque na tentativa de ser e aparentar ser homem cada vez mais pra sociedade, não só pra essa própria pessoa, tinha essa questão de reforçar machismo, de só falar de mulher, ou de falar, você não usa testosterona, você não é trans o suficiente. Caramba! Então, assim, a gente tem dentro da própria comunidade essa repetição de opressões. E pra isso a gente precisa desconstruir. Total. Só que pra desconstruir é algo que vai levar um tempo, que vai demandar várias pessoas, que vai demandar educação, que vai demandar professores podendo falar sobre gênero, tirando as crianças de fila de menino ou menina. Nossa. Tirando essa questão de brinquedo. A menina vai brincar de casinha porque tem que ser dona de casa. Menino vai brincar de carrinho. Mas a gente tem porque vai ter preconceito. carro, A gente sabe? tem preconceito da comunidade LGBT em todos os cantos que você pode imaginar. Por exemplo, eu sou sacerdotisa de Umbanda, da tenda de Umbanda Arco-Íris. E a maioria do meu público e dos meus filhos, todo mundo costuma dizer que a tenda de Umbanda beijo, Arco-Íris... tenda de Umbanda Arco-Íris, que tá todo mundo assistindo. Ó, Stephanie, a mãe pequena Stephanie. Um beijo, Stephanie. Silvan, Sheila, um Caramba. beijo, amo vocês, mamãe ama vocês. Enfim, a maioria dos meus filhos, que todo mundo tá acostumando dizer na comunidade que a minha tenda de Umbanda é uma das tendas mais inclusivas de Campo Grande. Por quê? Ótimo. Meus filhos de santo são gays, lésbicas, trans, assexuados, travestis, bissexuais. Eu abraço todos, eu acolho todos dentro do meu axé. Por quê? Porque é tão difícil para eles serem aceitos em religiões. Exato. As religiões de matrizes africanas hoje é que mais aceita o público LGBT. E daí todo Tanto mundo que a gente fez casamento na... Todo mundo critica, vamos falar sobre isso assim. depois. Todo mundo critica, fala assim, candomblé, umbanda só tem gay, lésbica, Por que será? Então, Pergunta que pro pastor estranho, por né? que será. Pergunta pro padre por que será. Né? Nós abraçamos, porque a gente pensa o seguinte, Deus ama todos. Sim. Independente do que essa pessoa se denomina, o que ela não se denomina. Não interessa. É o coração.
é a fé. Isso que importa. Então, a tenda de Umbanda Arco-Íris é sim inclusiva, recheada sim. pelo público LGBT e eu É tenho muito isso. orgulho disso. Eu amo! E a gente vai finalizar aqui esse bloco com essa fala bonita aqui da Luara. Caramba, inclusão, né, minha amiga? Inclusão. É isso. E eu sou Yuri Tavares, a gente vai ficando por aqui com esse bloco do programa Os Fora da Curva. Vamos de mais musiquinha e daqui a pouquinho a gente conversa mais, hein? Eu quero polêmica, eu quero sangue daqui a pouco, hein? Rádio Jara! Aqui sou eu, Yuri Tavares, com o programa Os Fora da Curva. E estamos aqui com ela, Luara, estamos aqui com ele, João, caramba! Então, galera, a gente já falou bastante aí sobre as militâncias, sobre assunto sério, política, sobre o movimento LGBTQIA+, só que eu gosto de farofa. Gosto de uma farofinha vegana, uma farofa ali saudável, bem nutritiva. Gente, eu quero conversar com vocês primeiramente. Quais são os signos de vocês? Luara, qual que é o seu signo? Eu sou de peixe. Eu sou de câncer. Câncer. Água e água? Vixe. Quem faz mais drama? Ele. Você é mais... Eu ia falar, olha. Ó. É que não dá pra vocês verem aqui, mas eu apontei o dedo pra ela na hora. Mentira, que ele é uma- dramático. Nossa, o mundo parece que tá acabando pra ele em qualquer DR. Ó, Quem não. faz DR no caso é ela. Vamos, pera lá. Não, vamos lá. Vamos Essa mulher, ela é tão independente, mas tão independente que ela Ah. briga sozinha. Aí, Ela olha tá aí. em casa lá, ó, brigando sozinha. Eu fico assim, parou, Menina, a gente não acabou sabe nem... já. A gente não sabe nem se aí é um elogio ou uma... É. né? A gente tá confuso aí no que ele falou agora, hein? Vai ter divórcio aqui. Ih, 20 dias de casamento, Clickbait. pam, pam, pam. Vai ter divórcio aqui. cortes dos Fora da Curva, divórcio ao vivo aconteceram na rádio. Caramba! Mas vocês sabem essa questão do mapa astral de vocês ou vocês não são nada ligados com isso? É, eu sei, eu acho que Vênus. Vênus... Minha Vênus Minha é em lua câncer é em- também. Câncer. Minha Ixi. lua é em gêmeos. Minha lua é em Libra. Ah, a minha também é Libra. E o meu ascendente é em Leão. Olha. Seu ascendente, você lembra, amor? Eu sei. Não, é você, amor. Ah, meu ascendente é você, cara. Aqui nos Fora da Curva a gente tem um quadro chamado A Culpa é do Meu Signo, né? Porque a gente fala que é o seguinte, cara, se a culpa é minha, eu posso botar em quem ela quiser, em quem eu quiser. Do né? meu signo, lógico. No meu signo, claro. Então a gente costuma falar muito sobre signo aqui. E eu queria ler com vocês aqui uma dica que a gente... Lá vem. É... que a gente lê muito sobre horóscopo aqui pra dar dica pras pessoas. Aí eu vou ler aqui sobre peixes. E aí, Laura, você me diz se tem alguma coisa a ver com você, tem alguma coisa a ver com a sua vida, se tá acontecendo alguma coisa parecida aí na sua vida. Vamos lá. Tá. Internet, vamos lá? Sabe que é assim que funciona a Se a internet, internet né? ajudar, a gente consegue. Aí a gente consegue. Ó, é o seguinte, aqui diz o seguinte, ó, que o dia vai ser bastante caótico. Ih, Ó, Luara, Vixe, Maria. você tá preparada? Mas ao mesmo tempo cansativo. É que é aniversário da avó. Hoje é aniversário da hoje, minha avó. Ah, você tá organizando? Tô. Ih, você não conseguirá dar conta de tudo. Tá falando aqui, ó. Vale a pena dar um passo pra trás Tem e que fazer dividir. aquilo que realmente é possível. Sem querer controlar tudo, hein, Luara? Você sabe. Tenha cuidado com esse excesso de controle, abra mão de algumas coisas, confie nas pessoas que estão à sua volta. Viu? Confio Olha aí. mesmo. Olha o Confio João com aí à você. sua volta. Faça com que elas te ajudem. Bota pra trabalhar, João. Viu? Ih, Tenta não Umbanda gostei, pera lá. Arco-Íris. Bota os outros pra trabalhar, não. Pera, essa parte do horóscopo eu não concordei. Abra mão de algumas coisas, deixa as coisas fluírem e as pessoas te ajudarem, Luara. Calma, cara. Você tá entendendo? Calma, deixa as pessoas te ajudarem, Luara. Que isso? Tenda de Umbanda Arco-Íris, segunda-feira não estarei nos trabalhos. Essa mulher é ligada nos 220. Esse negócio de Ah, é? calma não é com ela, não. Ah, você não gosta de ajuda, não. Você gosta de fazer tudo sozinha. Tudo. Caramba. Eu sou neodesign, eu sou sacerdotisa de Umbanda, eu sou dona de casa, eu sou Meu pedagoga. Deus, é mãe ainda, Sou cuida de mãe, dois. eu sou Esposa. neta. Esposa que tem que chegar em casa ainda. Ô, João Fernando, você tá numa rádio. Ué. Mas ele falou que era movimento farofa. Tia Lídia, Não, é corre farofa, aqui. farofada. Agora eu quero falar com você, João. Você tá me ouvindo? Você tá preparado? Vixe, lá Você tá vem. pronto? Hum. Vamos lá, hein? João, hoje o lado emocional está instável. E quando não está, né, João? Pra canceriano é uma coisa que é É. constante. A instabilidade é a estabilidade do canceriano, né, João? E você está um tanto quanto disperso. Ainda que Saturno esteja trazendo foco para esse dia, o caminho que está seguindo o leva a pensar nas emoções negativas. Ih. Tome cuidado com essa postura de ficar alimentando mágoa, ressentimentos e angústia. Ixi, mas o canceriano mais faz alimentar mágoa, gente. Como que Verdade, não faz né? ao E contrário? agora? Você tá numa crise, né? Ih. Esquece quando você tá comigo? Cadê? Dia positivo pra mergulhar nas tarefas que precisam ser feitas. Olha Mandando aí. fazer as coisas de novo. Tá vendo? E pra trazer à Vim pra tona. casa hoje. Tá vendo? Ó, não sou eu. Não sou eu que tô falando. São os astros.
São os as que dizem as coisas pra gente, João. Atua na autoconfiança pra ir pra frente nas realizações pendentes. Certo. Caramba. Então tá bom. Você sabe que você viu que os as te ajudaram hoje, né, Luana? Gente, é verdade. Me mandaram minha trabalhar. Até os aços tá mandando Ô, você ir pra casa, louco. amor. Não fui eu. A culpa é do signo. É do signo, caramba! A culpa é do signo. A gente bota em quem quiser a culpa, né? Se a culpa é nossa, a gente bota em quem a gente Lá em quiser. casa é assim, ó, a questão da limpeza é algo sagrado. Ah, é? Mas tem virgem no mapa então, eu quero Luara? entender, Provavelmente. eu quero entender o disperso do sentimento. Olha E aí. ó, isso que eu quero. Foi a Marina Rui Barbosa, né? Foi. Ela me Essa- mandou uma DM ontem. Menina, você sabe que Marina tá me devendo R$30, né? Marina, me paga. Ei, caramba. Essas caloteiras é complicado, sabe, Ai, gente? gente. Quem é a Marina Rui Barbosa na fila do pão, amor? É. Você, Olha a Luara lindo. aqui, Aí, caramba. Luara Vilela. Olha. Ui. Gente, eu quero saber uma coisa de vocês, cara. Vocês estão viciados em alguma série hoje em dia? Hoje, não, a gente terminou aquela do Round 6 lá, que também tava em voga, né? Que é Tava fazendo sucesso, né? Eu mais? terminei o Sam e o Dean. também, ela Qual? Eu sou viciada em Sobrenatural. Ah, é? Grey's Anatomy também, ela Grey's assiste. Anatomy. Menino, mas Grey's Anatomy não tem 1 milhão de temporada? tá na Assisti 15ª, todas vai. já, É tá na mesmo? 17ª. 17ª, meu Deus do céu, 17 anos fazendo a E mesma cada coisa. episódio tem 21 capítulos. Você é louco. O quê? Ah, não, Cada muita temporada coisa. tem 21 capítulos, é capítulo pra caraca, por Ah, isso que eu não. já... Muita coisa pra mim, Sobrenatural. muita coisa. Eu fico pensando sobre série, é uma parada que pra gente começar assim, pra eu começar no caso, tem que ter mínimas temporadas assim. Porque eu adoro série grande. aí eu consigo acompanhando e conforme Eu vai também lançando. prefiro menor. A gente é muito... Diferente Ah, é? das Né? séries. Não só nas Caramba. séries. Por exemplo, ela é a maníaca da limpeza, eu já não sou tão Ah. assim. Ela gosta do calor, eu gosto Do frio. Tem todo um... Marina Rui Barbosa, também Marina Rui Barbosa. nisso, Isso aí a gente nisso... tem em comum. Sacanagem. Gente, mas eu quero conversar o seguinte com vocês. A gente tava falando agorinha sobre a questão da assexualidade, né? Que eu e Yuri, quem me conhece sabe, menina. Eu, apesar de ser gay, assim, geralmente a galera fala, ih, gay é doido, vai e pega todo mundo. Eu sou assexual. Eu tenho essa questão comigo, né? E eu queria falar uma teoria contigo, com vocês, assim, cara. Uma teoria que eu venho pensando ao longo dos tempos, assim. Vocês acham... Olha só. Tô prestando atenção. Vocês acham que se os portugueses não tivessem vindo pro Brasil... Ia ser bom. Ia, né? Já respondi. Pronto, então terminamos a sua brincadeira. Se os portugueses não tivessem vindo pro Brasil, trazido toda essa cultura europeia, eurocêntrica, dessa questão binária mesmo, assim, né? De homem e mulher. Porque tem algumas tribos que não tem essa questão, né? Exato. O gênero é... Tinha mesmo. essa parada, tinha o dois espíritos, né? Que eram as pessoas dois espíritos. Que a questão do ser homem e mulher, o feminino e o masculino na mesma pessoa, era completamente cultural, era até cultuado, né? Sim. Se vocês acham que se os portugueses não tivessem vindo pro Brasil e o Brasil tivesse continuado nessa cultura, vocês acham que existiria sexualidade? Por exemplo, eu me atraio por mulher, eu me atraio por homem, Vocês acham que... Porque eu acho às vezes que é uma construção social. Eu acho que sim. Olha que Em doideira. Em partes é uma construção, né? Uhum. Porque a gente tem, de acordo com os anos que vão se passando, os símbolos vão mudando, Vão, né? Antes tinha essa questão de o cara ter que ser peludo, Isso. bigode, vamos supor, na década de 30 lá, né? Tinha que ter toda uma construção de masculinidade. E aí, conforme os anos foram passando, a gente viu que foi sendo algo mais desconstruído, foi se alterando. E outra, eu fico pensando muito nessa questão, por exemplo, da binariedade que a Europa trouxe, né, pro Brasil e tal. Durante uma época, o padrão masculino era usar meia calça, era usar peruca, era usar maquiagem, né? Então, o que é... Aí eu comecei a falar, mas o que é ser homem? E o que é ser mulher, né? Porque se a gente fala assim, o que é ser mulher? É usar batom? É ter cabelo comprido? Mas peraí, eu tenho cabelo comprido, eu não sou mulher. É muito raso. Não é, ser mulher não é nem ter vagina. Mano. Hoje em dia a gente olha e fala assim, gente, isso não define uma mulher, isso não define um homem. E aí eu fico pensando, se nada disso define um homem e uma mulher, será que sexualidade existiria se a gente não tivesse essa binaridade que foi trazida da Europa? Porque às vezes eu olho, às vezes tem algumas mulheres que mexem comigo e eu fico, mas por... E aí às vezes eu penso assim, gente, mas eu acho que eu só não tento alguma coisa porque eu sou muito feminino.
E aí talvez, e percebe, mas eu não sou bi, eu não me identifico como bi, mas aquela mulher me chamou a atenção. Eu acredito que algumas coisas seriam normalizadas Entendi. e outras seriam enfatizadas. Por exemplo, a cultura, mesmo indígena na época, era muito machista. Por exemplo, os homens era tranquilo se relacionar com outro homem, se relacionar com mulher ou outro homem. Agora, as mulheres, não. As mulheres, se fossem pegas, se esfregando que seja em outra mulher, já não era suscetível a casamento. Entendi. Entendeu? Então tem uma... são tribos e tribos. Faz sentido. Aí, ou seja, ia ser normalizado o sexualismo e... no caso do machismo, ia ser enfatizado, Entendi. entendeu? Então eu acho Ia assim, trocar os problemas, né? não adianta a gente querer pensar como seria. Tinha que A ser uma, gente tem tinha que que ser uma tentar tribo mudar matriarcal, agora. né? Tinha que ser uma tribo matriarcal pra Sim. poder ser um pouco mais Faz desconstruído. sentido. Sim. Por exemplo, os pajés. Pajés eram só homens, não tinham mulheres. Hoje em dia já é natural isso. Então eu acho assim, não adianta a gente querer mudar. A gente tem que mudar agora. Boa, arrasou. É isso mesmo, menina. Mas sabe por quê? Porque eu entro nessas teorias, porque sempre tem umas babaquices no Twitter, tipo assim, você se relacionaria com uma pessoa trans? Tem. A pessoa trans se relacionaria com você, cara? É isso que eu tinha que Sabe? perguntar. Verdade. E aí eu fico pensando muito sobre isso, assim, por que existe essa pergunta, né? A gente tá muito atrelado ao órgão sexual, assim. Sim, o falocentrismo é algo real. Falocentrismo, né? E aí eu fico pensando sobre isso porque, assim, tem cara que fala assim, eu adoro comer vagina. Sabe esses homens cis hétero, né? Eu adoro. E eu falo assim, então, mas e se fosse um homem com vagina? Então. Você pegaria? E aí Mas então eu percebe? sabia que eu já questionei o João disso? É? Eu falei bem assim, eu te aceito homem trans, porque eu vi toda a transição dele, né? Sim. Eu falei, e se hoje eu virasse pra você e falasse que queria virar um homem trans? Olha, e aí, João? Essa é uma ótima pergunta. Aí ele ficou me olhando e ele, não, tudo bem. Porque assim, Caramba. eu sou hétero, né? Então é verdade. diferente. A partir do momento que eu começasse a te enxergar como um homem, eu não sei se ia rolar. Entendi. Mas eu também não vou ficar falando, não faria. Entendi. Acho que assim, vai de caso pra caso. Como você falou, também tem um rolê muito de energia, né? É verdade. Tensão sexual. A gente sempre teve essa tensão sexual onde a gente estava, assim, A gente fugia nas festas de família. ia pegar a caixa de som e voltava 1 hora depois de cabelo molhado. Opa, a caixinha Ninguém nem aqui. desconfiava. Imagina. Mas isso é uma ótima pergunta, Luara. Isso é uma ótima Então acho que questão- pela tensão questionamento, né? sexual, pela energia, por toda a ligação que a gente tem, eu só ia me assumir, sei lá, como bi, provavelmente. Entendi. Mas às vezes também não, né, João? Às vezes quando a gente se Eu ia interessa ficar um por homem gato, hein? Você é quando a gente gata se de interessa família. por uma pessoa, só será que já muda a sexualidade assim? Então. Às vezes eu fico pensando muito sobre isso, porque teve mulheres que mexeram comigo, mas eu não me considero bi. Mas também não é todo homem que eu quero. Não. Às vezes fica longe de mim. Fica longe de mim, homens. Fica longe. Gente, vamos finalizar por aqui então, galera. Muito Vamos. obrigado Obrigada por você, estarem aqui. Foi uma Yuri. conversa maravilhosa. Vocês são ícones. Contem com a gente pra tudo. Sempre que precisar, por exemplo, discutir algum projeto, discutir essa questão da união da comunidade mesmo. Os Fora da Curva tá sempre de portas abertas Muito obrigado. pra vocês. Pra comunidade como um todo, né? Se quiserem trazer gente, indicar gente, Isso. chama a gente que a gente vai que vai, hein? E qualquer Demorou. pessoa pessoa LGBTQIA+, que queira nos procurar pra conversar, pra entrar com a gente em projetos, pra poder expor algumas ideias, Boa. só nos procurar no Instagram e nós estamos super Inclusive, abertos. já pode divulgar as redes sociais. Luara, qual é o seu arroba do Instagram? @luara.d.r. Opa, O meu é João Vilela MS. perfeito. Bem tranquilão. Gente, muito obrigado. Esse foi o programa Os Fora da Curva. Eu sou Yuri Tavares. Bati um papo aqui com Luara, com o João. E a gente fica por aqui. Fiquem com essa musiquinha, essas propagandas que vão acontecer agora. E a gente vai ficar com Jara Esportes daqui a pouco, hein, gente? Tchau, meu povo! Obrigado, gente. Tchau, tchau.